Que o poderoso e eterno Deus abençoe a todos os nossos amados e preciosos irmãos com as bênçãos celestiais. O que as pessoas gostam de ver? E o que as pessoas querem ver? Elas gostam de ver aquilo que é atraente. Seja para o lado da extrema pobreza ou extrema riqueza, extrema beleza ou extrema feiura, extremo escárnios e assim sucessivamente, coisas que atraem os olhos do mundo. Quando João Batista veio ao mundo, ele veio de uma forma sem atração alguma. E nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, também nos outros evangelhos, não sei se são todos, Jesus dando testemunho de João. João era aquele homem que nasceu já na velhice, de Isabel e Zacarias, que era o sumo sacerdote daqueles dias. Mas João estava pregando no deserto e Jesus deu um testemunho veemente de João Batista. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Estou no versículo 7 do capítulo 11 de Mateus. Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Mas eu quero me parar um pouquinho aqui, no início, no verso 8. Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Porque o homem gosta de ver coisas grandes, belas. Os olhos humanos são atraídos pela beleza. Em Isaías 53, nós encontramos que diz que nenhuma beleza em Jesus nós víamos para que o desejássemos, mas ela era como a raiz de uma terra seca, sem beleza, sem formosura. É muito difícil para um homem natural, carnal, reconhecer a ação de Deus, porque ela se manifesta na simplicidade, na singeleza, na humildade. O Jesus estava ali dando um exemplo. Agora, o que as pessoas gostam de ver hoje? Um templo bonito, suntuoso, rico, formoso, porque pensam que ali Deus está. Mas não é nisto que Deus se manifesta. Nesses templos, nessas coisas belas e bonitas. Mas ele se manifesta nas pessoas simples,
singelas, humildes, que muitas vezes é totalmente desprezado pelos líderes religiosos. Porque o mundo gosta de atração, e o que atrai? As coisas belas. Mas quem tem os olhos espirituais, eles atentam para olhar para aquilo que é justo, verdadeiro, honesto e pio, não para uma aparência exterior. Então eles gostam de ver as multidões. Então um irmão, pastor, nosso amigo, estava dizendo: você vai ali e abre um pequeno local de culto, simples, singelo. Ninguém vai ali. Mas você vai ali, tem muito dinheiro e abre um suntuoso santuário ali, logo está cheio. Estão vendo? E a multidão gosta de ver estas coisas, porque aquilo é atraente, aquilo chama a atenção. Aí ele não segue, não é exatamente aquilo que é a verdade. Ele enxerga, ele segue aquilo que é a multidão, aquilo que é belo. Agora, o que saístes a ver? Jesus então estava dizendo. Exatamente essas coisas que vocês devem ouvir, ver, querem ver, não é aqui no deserto. Mas ele continuou no seu testemunho a João. Ele diz no verso 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Veja bem o que Jesus está dizendo. Se o quereis reconhecer. Jesus identifica João Batista com o Elias profetizado por Malaquias, que viria como precursor do Messias, Malaquias 4:5. Agora, esta identificação exigia aos olhos daquelas pessoas fé. Se o quereis reconhecer. Eles tinham que ter fé que Elias estava, o Elias que havia de vir, estava se manifestado ali. Se quereis reconhecer. Talvez eles não compreenderam direitinho aquilo que Jesus estava dizendo. Quando o próprio João negou que ele era Elias, em João capítulo 1, 21, mas quando Gabriel anunciou o nascimento de João, ele anunciou que ele viria no espírito e poder de Elias, em Lucas capítulo 1, verso 17. Estão vendo? Esse era o testemunho que Jesus estava dando de João Batista. Mas João não veio com aparência, com beleza, assim como o Senhor Jesus Cristo. Então, como estávamos dizendo, o que os homens desejam ver? Beleza do templo, beleza no natural, multidões, homens
bem vestidos ricamente, bem arrumados. E às vezes Deus está atuando ali no cantinho da rua, a verdade está sendo proclamada numa esquina, num pequeno local, mas os homens não param para ouvir. Mas tem uma coisa, hein? Se você está atrás de multidões, os marqueteiros da fé sabem como fazer. Assim também como sabem como pedir dinheiro para levantarem grandes templos de milhões, e terem os melhores carros e até aviões. Mas e que vai adiantar isso para você? Se você não ouve a verdade pura, cristalina do Evangelho? Vejam bem, eles sabem como conquistar com fantasias, eloquência. Eu ouvi um pregador, uma partezinha, dizendo sobre o malabarismo dos pregadores. O poder da transformação está na palavra. Mas eles não conseguem, eles não gostam de ouvir o pregador que prega palavras. Eles querem ver aquele que fala em língua estranha, que sai profetizando, correndo nos corredores da igreja, saltando, pulando, correndo para lá e para cá, chama atenção para si e a palavra. Então ele causa ali um rebuliço, uma emoção, um choro, e as pessoas dizem: Deus está usando este homem. Aquilo não é unção, aquilo é emoção apenas. Emoção carnal. O poder para transformar as pessoas não está na eloquência de pregador, ele está na palavra, quando você dá crédito ao que é ensinado. Veja o que está escrito em Êxodo: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número por torcer o direito. Então sempre, nós somos a maior igreja da cidade. Nós somos a mais antiga. Não. A igreja do Senhor Jesus foi fundada por Ele mesmo, no Pentecostes. A do Senhor Jesus foi, agora a sua não sei. A sua, às vezes, foi fundada aí por fulano de tal, Beltrano, no ano tal e tal. Mas a de Jesus, que é a única, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foi fundada pelo próprio Senhor Jesus no Pentecoste. O cristianismo foi fundado ali. Aqueles irmãos primitivos na Antioquia foram chamados de cristãos. Aqueles eram cristãos. E hoje, os grandes possuidores das multidões e dos templos, os marqueteiros da fé, será que são cristãos? Será que eu sou cristão? Será que nós somos cristãos? Não é só porque às vezes não tem as coisas, porque pode dizer que é cristão, às vezes não tem, mas o sonho, o desejo é ser grande, famoso. Mas João estava ali e Jesus disse: entre todos os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Porque João Batista, ele veio não para ser grande, mas para, na medida que Cristo ia se manifestando, ele se diminuía. Olha a grandeza do pregador. Na medida que Cristo vai fluindo nas pessoas, através da pregação da palavra, aquele pregador vai diminuindo. Este é aqui João, o exemplo de João. Então João disse: convém que ele cresça e que eu diminuía. E João foi diminuindo, e João foi diminuindo, e João foi diminuindo, até que ele chegou na prisão e disse para os seus discípulos: ide lá, vão lá, perguntem para ele se é ele mesmo, ou quanto que ele diminuiu. Eu vim para apresentá-lo ao mundo,
Eu apresentei, pergunta se é ele mesmo. Convém que ele cresça e diminua eu, mas na medida que o líder vai crescendo, Jesus vai diminuindo. Não exalte um pregador. À medida que vão ficando rico, tem uma multidão a seus pés. Uma multidão a seus pés, fazendo dele um ídolo, um grande ídolo de todos os sistemas. E Jesus fica onde? Exalte a Cristo, adore a Cristo. Que nenhum homem tenha mais fama, mais nome do que Cristo. Nem um pregador, nem um curador divino, nem nada. E todo aquele que torce a palavra, ele não é digno da sua confiança. E observe mais a pessoa pelo que ele faz e não somente pelo que ele fala. Porque as palavras podem mentir, mas as ações são autênticas. Deus abençoe a todos nossos amados e preciosos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.